Abra sua Bíblia, o livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, verso 11 a 14. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 17, João escreve assim: porque a lei foi dada por Moisés, ou por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aquelas pessoas que ainda ficam na antiga aliança, elas estão debaixo da condenação, da maldição da lei. Mas aqueles que entregaram a sua vida ao comando, à direção e à orientação ao senhorio de Jesus, sobre eles veio a graça de Deus. E não somente a graça, mas a verdade. E essa verdade de Deus, porque Deus é Espírito, e Ele revela aos seus profetas, e também traz à luz aquilo que estava oculto, assim como Jesus fez com aquela mulher lá no poço de Jacó. Ela tinha uma vida pregressa que Jesus não conhecia se ele fosse apenas um homem, mas como filho de Deus, e tendo a direção do Espírito Santo sobre a vida dele, ele revelou para ela: você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Jesus não disse para aquela mulher: olha, você precisa ter uma vida perfeita para que Deus te receba. Jesus confronta ela com o pecado dela. E então ela reconhece, ela diz: vejo que tu és profeta. Não tenho marido. Jesus disse: você falou a verdade. E são esses que Deus está procurando para seus adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A verdade é que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores afastados da glória de Deus. Paulo fala em Romanos 3, verso 23. Por isso nós precisamos da graça de Deus. Amém? Paulo, o mesmo Paulo que escreve esta carta aos Romanos, ele recebeu a revelação do Evangelho, da graça, por revelação do Espírito Santo. Paulo fala isso aos Gálatas. No capítulo 1, no verso de número 12, ele diz: porque não recebi essa mensagem do Evangelho de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. E quando Pedro fala a respeito do que Cristo revelou para Paulo, ele diz na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 15, a respeito do tempo do fim. Domingo passado nós falamos sobre a parousia. A parousia é a volta de Jesus, é quando um rei vinha para visitar uma nação, uma cidade, um país. Ele vinha e tudo era preparado, tudo estava pronto para que aquela visita se tornasse uma visita agradável, todos com festa, eles saudavam então o rei. Jesus disse que estava perto de voltar. E ele deu alguns sinais. E Pedro fala que quando Paulo escreve essas coisas, muita gente distorceu. Na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 15, ele diz: considerai como a salvação e a paciência do Senhor, assim como nosso irmão amado Paulo também vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas. Que coisas são essas? Da volta de Jesus. O capítulo 3, Pedro, ele discorre sobre a volta de Jesus, e que muita gente ia dizer: cadê que Jesus veio? Aonde está a sua vinda? Tudo continua normal, tudo continua tranquilo, como sempre foi. Falando acerca então da volta de Jesus, Paulo diz isso em muitas das suas cartas. Aos Tessalonicenses, por exemplo, Paulo diz que ninguém vai ir antes para o céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18, Paulo diz que o próprio Senhor Jesus vai descer do céu, os mortos em Cristo vão ressuscitar, os vivos, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, vão ser transformados. No versículo 50 ele diz que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus, então nós vamos ter um novo corpo, uma nova vida, um corpo semelhante ao de Jesus. Então Paulo discorre muitas vezes sobre a volta de Jesus, fala sobre os falsos profetas, e que existe a nossa volta e estão
à nossa volta há muitos anos. Desde aquela época, Paulo diz que a operação do engano já estava atuando no mundo. E então, Pedro segue dizendo, nas quais há pontos difíceis de entender que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, nós não podemos distorcer a verdade. Paulo diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amém? Amém. Que Deus seja louvado, então, com esta verdade, que é a palavra de Deus que está nas suas mãos. Procure conhecer a verdade. Para o profeta Oséias, Deus diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque aquele que devia ensinar não estava ensinando. Então o povo se tornava presa fácil de qualquer enganador. Nós precisamos tomar posse da revelação de Deus a nós, que é a palavra do Senhor. Amém? Romanos capítulo 13, verso 11 a 14 nos diz, fazei isto, compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis pensando em como atender os desejos da carne. A NVI diz, não fique premeditando satisfazer os desejos da carne. Vamos orar? Papai, nós oramos pedindo ao Senhor que abra o nosso coração, e assim como Paulo diz, abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos ver a verdade revelada a nós através de Jesus, e pelo poder do Espírito Santo cedido e concedido a todos, e que no mundo inteiro, Senhor, a verdade do Senhor seja conhecida, para que sejam salvos, sejam libertos das trevas para a tua maravilhosa luz, sejam libertos das cadeias de Satanás e do engano que Satanás lança sobre os povos, cegando o seu entendimento. Ó Deus, abre os olhos do coração, abre os ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a mensagem do Senhor em tempo de vida, em tempo de salvação. Amém? Amém. Hoje nós queremos falar sobre, então, uma vida em alerta. No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, verso 34, ele diz, cuide de vocês. Cuide de você mesmo. No Evangelho de Mateus, ele diz, vigiai e orai. É um alerta. É uma vida em alerta. Paulo escreve esta carta e até o capítulo 11 ele vai discorrendo sobre o povo judeu e o povo gentil. Especificamente o capítulo 9, 10 e 11, ele fala mais sobre o povo judeu. E então ele está dizendo aos não-judeus, olha, não fiquem soberbos, pensando que vocês são melhores do que eles. No capítulo 11 ele diz isso, porque vocês não são melhores do que eles. Nós somos iguais. Nós somos necessitados e carecidos da mesma graça da revelação de Jesus Cristo, da sua morte, do seu sangue derramado na cruz. De outra sorte, nós não seríamos salvos. Por isso, Romanos 3, 23 nos diz, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, a graça, é vida eterna. Vida eterna. Cristo veio para que nós tivéssemos vida eterna. E quando Paulo fala que já é hora de despertar, ele fala no meio da vida cristã. Até o capítulo 11, então, ele está discorrendo sobre princípios da fé e do Evangelho. O capítulo 12 até o capítulo 16, ele está falando da nossa vida comum.
da nossa vida agora, como nós vamos viver. Ele primeiro discorre sobre o que é o Evangelho e depois ele diz agora como nós vamos viver. Então o capítulo 12 e o capítulo 13, ele traz este aviso como se fosse uma placa de identificação entre um local e outro quando você está viajando. Fazer isto o quê? O que ele está dizendo antes. No capítulo 12, verso 1, até o capítulo 13, verso de número 10. E ele segue dizendo no capítulo 14, ele fala da vida comum, da vida cristã. Até aqui ele fala da nossa vida mais comum, envolvido no mundo que nos cerca. Mas a partir do capítulo 14, ele está falando mais especificamente da igreja, do povo de Deus. Então ele diz, acolhei o fraco na fé. Onde nós acolhemos o fraco da fé? Na igreja. No capítulo 12 ele diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. No que depender de você, tenha paz com todos. Porque nem sempre a gente consegue ter paz com as pessoas. Não é porque nós não queremos paz, algumas vezes as pessoas não querem ter paz. Então ele está falando da vida comum. No capítulo 13, então, ele está falando das autoridades que não estão dentro da igreja. Mas então ele faz esse adendo. É como se fosse um parênteses. Ele diz, olha, prestem atenção. Vocês precisam estar alertas, porque a volta de Jesus é mais perto do que vocês imaginam. Tiago faz a mesma coisa. Tiago, capítulo 5, verso 9, ele diz, irmãos, não se queixem uns dos outros, para não ser julgados, porque o juiz está nas portas, já está nas portas. A ideia da porta é a porta da cidade. Na porta da cidade, quando as pessoas entravam, elas pagavam um tributo. E ali o juiz se assentava para julgar. Por isso os profetas dizem, estabelecei juízo na porta. Porque é onde os magistrados ficavam, na entrada da cidade, onde era recolhido, então, o imposto sobre o produto que era vendido dentro da cidade, porque as cidades elas eram muradas. É mais ou menos como as aduanas nas fronteiras dos estados ou dos países, onde você só entra com um produto depois de pagar tributo. Então, Paulo está dizendo, olha, o juiz já está sentado para julgar. Fiquem atentos. Ele já está no lugar. Na verdade, só existe uma possibilidade para nós. A salvação em Cristo Jesus. Fora de Cristo, o ser humano já está longe e condenado. Existe uma salvação. Existe um Salvador. Por isso, uma vida em alerta, uma vida alerta surge da situação. Paulo está falando, olha, no início, quando nós cremos, e o tempo decorrido até agora, já passou alguns anos. Já se passaram alguns anos. Então é necessário que a gente fique alerta. Isso Paulo escreveu já faz quase 2000 anos, ou 1950 anos atrás. Imagina que hoje, então, nós temos o direito de dizer, nós estamos muito mais perto da vinda de Jesus do que quando Paulo morreu. A volta de Jesus se aproxima cada dia que passa. Estamos perto. Então a situação nossa é essa. As circunstâncias nós não podemos mudar. As circunstâncias, elas governam. É como se fosse uma chuva. Eu já expliquei a diferença entre circunstância e situação. Circunstância é como se fosse a chuva. A situação é o guarda-chuva que você abre para você se proteger. É uma cobertura onde você se agasalha, onde você se recolhe para não ser molhado. É a situação. O mundo jaz no maligno, mas para nós existe uma salvação. Precisamos estar vestidos com a graça de Jesus. Então, quando surge então essa vida em alerta? Quando conhecemos o tempo em que vivemos. Nós precisamos estar alertas, nós não podemos dormir. E a ideia que dá é que Paulo está falando aqui daquela parábola de Jesus em Mateus capítulo 25, ele fala que as 10 moças, elas foram convidadas para a festa, elas estavam preparadas para a festa, mas 5 delas
não haviam se preparado convenientemente com óleo de sobra, não haviam enchido as suas vidas do Espírito Santo e nem praticaram ações que Deus deseja que nós façamos. Por isso que na sequência ele diz como é que é isso. Estava com fome, se me deu de comer. Estava com sede, se me deu de beber. Eu estava forasteiro, você me hospedou. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava preso e enfermo, você me visitou. São ações. São ações. As outras 5 se prepararam, mas todas as 10 dormiram. Todas elas dormiram. Então elas escutaram um alerta. O noivo está chegando. O noivo está chegando. E algumas delas, então, foram comprar óleo para entrar para as bodas. Mas o noivo chegou exatamente naquela hora que elas tinham saído. E não puderam entrar. Não puderam tomar posse e participar das bodas do casamento. Nós precisamos estar alertas. Como é que está a nossa vida? Como é que está a sua vida? Você está se enchendo da palavra de Deus? Eu digo isso porque a gente anda para lá e para cá e a gente vê pessoas que conhecem a escalação completa do time do coração. Mas o coração não tem Jesus. Não conhece o nome dos 12 apóstolos, por exemplo. Não conhece o nome dos livros da Bíblia, por exemplo. Não estão preocupadas em se encher da palavra de Deus. Eu estou falando de coisa bem simples. Não estou dizendo que se você souber os nomes dos 66 livros da Bíblia, isso vai te levar para o céu. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aquilo que a gente ama, a gente guarda no coração. Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. Então, se isso que nós hoje estamos falando aqui e que você está ouvindo é um alerta, fique atento. Amém? Amém. Segundo lugar, quando estamos bem acordados, precisamos estar despertos. Tem muitas coisas que estão nos distraindo. As distrações é a indústria que mais cresce no mundo. Eu estou com 51 anos, mas nos últimos 40 anos o que eu mais vi surgir na face da terra é a distração. Parques temáticos, televisão colorida, videogames, filmes, locadoras, videocassete, DVD, hoje Blu-ray, e aí vai. Netflix, é muita distração. Você assina um canal lá, você assina uma televisão, você tem 100 e poucos canais. Você tem programação dioturnamente, 24 horas. Se você quiser se distrair, esse é o tempo da distração. E é interessante que mesmo aqueles que querem se distrair não conseguem se distrair. Ficam entediados. Por quê? Porque falta o principal. Falta Cristo no coração. Falta vida com Deus. Quando isso toma o primeiro lugar na nossa vida, as outras coisas elas vão tomar o devido lugar. Não é que seja pecado você assistir isso ou aquilo. Não, não é essa a questão. É onde isso está ocupando lugar no seu e no meu coração. Precisamos conhecer o tempo que nós estamos vivendo, que nós estamos perto da volta de Jesus, e também estarmos bem acordados. Em primeiro lugar, uma vida em alerta surge quando? Em que situação? Quando percebemos a volta de Cristo. Basta a gente olhar o mundo que nos cerca. Até o incrédulo, ele diz, é o fim. Até eles estão dizendo, é o fim do mundo. É o fim da rosca. Aonde é que nós vamos parar? E assim por diante. Em quarto lugar, quando reconhecemos que o saber se torna maior à medida que passa o tempo. Muitas profecias do Antigo Testamento foram seladas. Quando Daniel escreveu, por exemplo, Deus selou o livro. Muitas profecias de Jesus ainda estavam seladas até pouco tempo atrás. Na minha formação acadêmica, os livros eles eram de 1800, de 1600, de 1700.
E alguns professores meus diziam que era impossível Israel ser restaurado. Mas eles foram restaurados. A profecia de Isaías, capítulo 66, verso 7 e verso 8, se cumpriu num só dia. Mesmo sabendo disso, a mente deles ainda estava trancada, fechada. Por quê? Porque os olhos deles haviam sido cerrados. Eles já não estavam mais olhando para os acontecimentos à sua volta e começaram a pensar de empréstimo conforme a opinião de pessoas que viveram no século XVII, no século XVIII, no século XIX. Na medida que passa o tempo, a revelação da palavra de Deus vai se tornando mais clara. Nós vamos entendendo com mais clareza a revelação de Deus. E muitas coisas que dependia do cenário estar montado à nossa volta, nós não podíamos nem interpretar o que era que estava sendo escrito ali. Então, muitos queriam ser donos da verdade e começavam a dar tiro na lua, para ser o profeta da hora, que descobriu antes do outro uma revelação de Deus. Precisamos estar atentos e alertas. Paulo diz na sua segunda carta aos Tessalonicenses que o homem da iniquidade não seria revelado até que. Mas durante não sei quantas centenas de anos, todo mundo já identifica o anticristo. Só que isso está selado. Até que, então Deus vai revelar o homem da iniquidade, que se levanta contra tudo que se chama Deus, a ponto de dele próprio se assentar no trono e se dizer a si mesmo, e proclamar de si mesmo que ele é Deus. Uma vida alerta surge do desejo. Não adianta você saber a verdade, não adianta você saber onde encontrar a verdade se você não tem desejo de conhecer a verdade. Nós precisamos ter disposição. Nosso coração tem que estar disposto. Por isso Paulo diz que qual é a forma que nós vamos ter uma vida alerta? Buscando o conhecimento que vem do Senhor. Não é dos gurus que no final do ano fazem lá previsões para o ano seguinte. Por incrível que pareça, muitos acreditam em horóscopo, que algumas estrelas lá a milhões de quilômetros de distância podem governar a vida do ser humano. Porque nasceram em tal mês e os gêmeos deviam ter vidas idênticas. Mas isso está oculto ao coração porque estão sendo doutrinados pelo conhecimento que não vem de Deus, não vem do Senhor Jesus. Jesus está revelando a sua palavra na medida do tempo, por quê? Ele mesmo disse para os seus discípulos, vocês não conseguem suportar tudo que eu tenho para falar para vocês. Mas quando o Consolador vier, que é o Espírito Santo, ele vai revelar a vocês. Com a medida do tempo passando, a situação à nossa volta e as circunstâncias, nós vamos tendo mais conhecimento da palavra de Deus. Em segundo lugar, de ter uma vida que busca viver na luz. Quando nós olhamos para a nossa vida, será que aquilo que nós fazemos no oculto pode ser revelado? Quando o casal se casa, eles vão para o mesmo quarto, deitam na mesma cama, e ninguém diz absolutamente nada contra este fato. Por quê? Porque isso é certo. Mas será que a nossa vida, quando ninguém está vendo, ela é uma vida que pode ser exposta em público? Não estou falando da intimidade do casal, estou falando do que nós fazemos e que Deus não aprova. Já que a gente sabe que o juiz está na porta, já que nós sabemos que a volta de Jesus se aproxima a cada dia que passa, e a volta dele está mais iminente do que no início, então é necessário que nós coloquemos em ordem a nossa casa. É necessário que nós estejamos prontos para colocar a nossa vida em dia com o Senhor. É mais ou menos o que Jesus diz em Lucas capítulo 16.
O senhor ficou sabendo que um dos servos dele estava fazendo falcatrua, não estava tendo uma boa administração. E ele fez o quê? Ele foi e perdoou as dívidas daquelas pessoas que deviam para o seu patrão. Será que nós estamos dispostos a perdoar os pecados dos outros? Jesus diz que as pessoas desse mundo são mais espertas que os crentes. Se nós ouvimos o alerta e não nos preparamos, é como aquele senhor que vai voltar do casamento e o seu empregado acredita que ele vai voltar tarde ou vai demorar muito e ele não se prepara para a volta, para abrir a porta assim que ele toque a porta da casa. Precisamos estar bem acordados, vivendo como em plena luz. E se Jesus nos levar hoje, será que nós estamos dispostos a aceitar essa decisão de Deus? Quer queiramos, quer não, se Deus decretar que hoje à noite alguns de nós vamos deixar essa existência, não adianta sapatear, não adianta reclamar, não adianta a gente dizer sim ou não. Mas e se nós formos levados hoje ainda a estarmos na presença do Senhor? Será que nós estamos preparados? Então precisamos estar alertas. Jesus diz: vigiai e orai. Abandonar o que não agrada ao Senhor. Hebreus capítulo 12, no verso 28, ele diz que nós buscamos e nos esforçamos para ao Senhor ser agradáveis a Ele, para lhe sermos agradáveis. Nós estamos tentando agradar a quem? A nós mesmos, aos nossos desejos, às pessoas que nos cercam. Estamos mais preocupados com a opinião pública, de pessoas que nunca vão vir e nunca vão adorar a Deus, ou estamos preocupados com a opinião do Senhor da glória? Terceiro lugar, uma vida alerta surge de atitude. Aquelas 10 virgens, moças, que eram convidadas para o casamento, elas tiveram que se levantar. Elas não somente se levantaram, como elas notaram que as lamparinas delas tinham falta de óleo. E as outras perceberam que o óleo que elas tinham era suficiente para elas, mas que não podia ser dividido. Ninguém, quando Jesus voltar, vai repartir das suas boas ações. Ninguém. O que você fez ao Senhor, você vai receber da mão dele a recompensa. Ninguém vai receber a recompensa que é do outro. Deus é justo. Deus é fiel. Então nós podemos tomar algumas atitudes, sim. Quais são elas? Ter uma vida transparente. Quando nós temos uma vida transparente, nós temos um discipulador, um discípulo, alguém que nos ouça e pode nos dar conselho, e nós podemos abrir o coração com essa pessoa, e nós podemos pedir oração a essa pessoa vai nos dar conselhos de acordo com a palavra de Deus. Isso vai nos dar apoio para deixarmos aquilo que não pode ser transparente. Quem não tem coragem de confessar uma tentação, vai ter que confessar o pecado. Jesus confessou suas tentações. Como é que vocês acham que os discípulos souberam as tentações que Jesus sofreu no deserto? Os discípulos não estavam lá. Eles foram escolhidos depois. Jesus disse, Jesus relatou a eles as tentações que Satanás lançou contra ele enquanto ele estava no deserto. Então nós precisamos ter alguém com quem orar para vencermos as nossas tentações. Atitude de renunciar conscientemente às obras da carne. Nós não podemos permitir que os sentimentos governem a nossa vida. Eu gosto disso. Mas você sabe que está errado. Mas eu gosto. Todo mundo faz. Não é considerado socialmente errado. Mas o que Deus pensa? O que a palavra de Deus diz? Precisamos viver em alerta o tempo todo, conscientes de que as obras da carne não são favoráveis. Paulo faz uma lista lá em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 22, ele diz que quem é faccioso não entra no reino dos céus.
Quem é glutão, que vive para comer, não entra no reino dos céus. Quem é beberrão, não entra no reino dos céus. Quem é mentiroso, não entra no reino dos céus. Quem tem ciúme, não entra no reino dos céus. Ele não vai herdar o reino. É uma lista muito clara para a gente. Na carta dele aos Coríntios, no capítulo 6 da primeira carta, ele fala no versículo 9 e 10, mais uma lista de coisas, de pessoas que não vão herdar o reino dos céus. Apocalipse 21, 8 fala de uma outra lista. Então nós precisamos fazer uma análise. É como se nós fôssemos comparecer diante do juiz. E o juiz dá uma lista de coisas que nós temos que fazer antes daquele julgamento. Então nós começamos a analisar, colocar em dia, o carro tem que estar no teu nome, tem que estar quitado, tem que estar isso, a casa tem que estar no teu nome, a energia elétrica ou a água tem que estar no seu nome, porque você não pode fazer de outra forma. Do contrário, você precisa fazer uma declaração. Então você providencia toda a papelada antes de aparecer diante do juiz. Então a revelação da verdade está aqui na nossa mão. No dia em que Jesus vier, ele vai usar esse livro aqui e vai dizer, está escrito. Precisamos conhecer a palavra do Senhor. Precisamos estar atentos e alertas. A atitude de estarmos revestidos do Senhor. Verso 14 diz, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. É como se Jesus nos cobrisse. E como é que ele nos cobre? Com o seu sangue. Com o seu sangue. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz, eis que ele vem com as nuvens, todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Quando o soldado chegou debaixo de Jesus e ele viu que Jesus estava morto, em lugar de quebrar as pernas de Jesus, ele pegou uma lança e furou o corpo de Jesus de baixo para cima para furar o seu coração, o pulmão, o tórax de Jesus. E a Bíblia diz que do peito, do tórax de Jesus, jorrou, esguichou água e sangue. E se alguém está nessa posição, lá no alto, e alguém entra por baixo, aonde é que vocês acham que esse sangue foi jorrado? Ele cobriu aquele soldado. Precisamos estar revestidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Cada pecado nosso, cada pensamento errado, nós precisamos colocar aos pés da cruz. Jesus, me ajuda, me purifica, me dá o teu perdão. João, que andou com Jesus aqueles 3 anos, ele disse, se nós dissermos que nós não temos pecados, nós estamos nos enganando. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo e vai nos purificar de toda injustiça. Se nós dissermos que nós não temos pecado, não temos a necessidade de confissão, nós chamamos Deus de mentiroso. E a verdade não está em nós. A verdade é Jesus. Jesus não está em nós. Quem odeia o seu irmão, João continua dizendo, ele não tem a vida permanente nele. Porque quem odeia o seu irmão é assassino. Não precisa matar alguém, é só odiar. E João diz que quem odeia o seu irmão é assassino e não tem a vida eterna permanente em si. Nós precisamos ter a vida eterna permanente em nós. Estamos constantemente aos pés da cruz. Estamos constantemente lavados e cobertos pelo manto da justiça de Jesus. É aquilo que Apocalipse nos diz. Eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E por isso eles têm agora o privilégio de entrar no reino. Apocalipse 22. É hora de amarmos as coisas de Deus e que Deus ama. E de odiarmos as coisas que Deus odeia. Talvez possa parecer um pouco dura essa frase. Mas tem coisas que Deus ama. E tem coisas que Deus odeia. Basta você olhar para a Bíblia. Procura na internet. Eu sei que você tem acesso à internet. Deus odeia. Deus abomina. Procura. E você vai encontrar tantas coisas que Deus abomina. Provérbios nos diz que 6 coisas Deus detesta, mas a 7ª ele abomina. Irmãos que espalham discórdia entre irmãos. Deus abomina. Tem tantas outras coisas que Deus odeia. Basta a gente ler a palavra de Deus
E a gente vai descobrindo as coisas que Deus odeia. E a gente vai conhecendo as coisas que Deus ama. Por isso que Hebreus 12, 28 nos diz que nós nos esforçamos para lhe sermos agradáveis. É necessário esforço. É necessário atitude. Do contrário, nós não vamos lutar. Isso é graça barata. A graça barata é aquela notícia que você ouve. Ah, Jesus morreu por mim, tá? Então eu cruzo meus braços agora. Parece que se eu faço alguma coisa, eu posso estar colocando em xeque aquilo que Cristo fez por mim. Nós somos libertos para agir, para ação. Nós somos enxertados na oliveira para produzir. O ramo que está na videira e que não produz, é cortado. Vamos lutar para lhe sermos agradáveis. Amém? Se você recebe essa palavra, coloque-se de pé. Se você recebe esse alerta do Senhor, da palavra, da verdade do Senhor em seu coração, busque o Senhor nesta hora. Analise na sua vida o que não está de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele vai te alertar, ele vai te mostrar isso, mas isso. Peça ao Espírito Santo. Ele é o nosso conselheiro. Jesus disse, olha, eu vou mandar o Consolador, Paráclitos. A palavra Paráclitos é aquele que anda do lado, aquele que advoga junto conosco. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós nem sabemos orar como convém. Então, se você reconhece que você tem alguma coisa que precisa ser mudada, fale ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda, para que nós entremos na presença do Pai pelo poder do Espírito Santo, pelo caminho, o novo e vivo caminho que é Jesus, pelo sangue dele derramado na cruz. Ore ao Senhor. Levante a sua voz nessa hora. Pai Celeste, nós, diante desse alerta, Pai, ó Deus, nós vemos esse alerta sendo publicado, falado de tantas formas, mas a Tua palavra nos alerta de que nós precisamos estar atentos em todo o tempo e o tempo todo. Ó Deus amado, nós não queremos dormir, nós queremos despertar, nós queremos estar bem despertados, nós queremos viver como em luz, na luz do dia, na claridade e não na escuridão. Aliás, nós fomos chamados da escuridão para a Tua maravilhosa luz, para proclamarmos as Tuas virtudes, para proclamarmos os Teus feitos, para anunciarmos que Jesus entregou a Sua vida em resgate por nós. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Pai, olha com graça e misericórdia sobre o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Senhor, se há alguma coisa que precisa ser mudada, Espírito Santo de Deus, revela, mostra aquilo que é fruto da carne, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, que precisa ser deixado de lado. Talvez até não é nada de pecado. Paulo nos diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam. Senhor amado, que nós possamos buscar o Teu querer, a Tua vontade, que ela seja a nossa vontade, e o Teu querer, o nosso querer, a Tua direção, os passos nos quais nós vamos andar. Senhor, ajuda-nos, perdoa-nos, Senhor, perdoa a nossa negligência, perdoa nossas imperfeições, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa nossos erros que estavam nos conduzindo para longe do caminho da vida. Senhor, nos conduz os passos na direção certa, na direção do céu. É dali, Senhor, que aguardamos a vinda e a manifestação de Teu Filho Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos em gratidão. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E se você tem alguma coisa para consertar com alguém durante a semana, faça isso. Se o Espírito Santo mostrou para você que você tem que ligar para alguém, para pedir perdão, para liberar perdão, acertar as contas de fato, faça isso. Faça isso. Jesus disse, faça isso antes que você chegue diante do juiz. Entre em acordo com o teu adversário, entre em acordo com ele, para que quando chega lá, não tem mais como voltar atrás. Amém? Faça isso, busque andar como em luz do dia, estar alerta.
Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.